Se nós falamos que o governo Bolsonaro é forte, ganhou legitimamente na eleição, etc., etc., o que nós estamos dizendo é que é preciso recuar diante do governo. É uma consequência dessa política. E essa ideia, ela não é uma ideia correta. O governo Bolsonaro ele está atravessado por profundas contradições, né? Existe uma oposição a essa política de setores da burguesia, né? Há muitos setores da burguesia que querem uma política neoliberal a mais radical possível, né? Porque eles acham que é a única saída para a crise que o país está atravessando de um ponto de vista puramente capitalista. Quer dizer, você consegue baratear, numa medida importante, a mão de obra, é uma saída para os capitalistas. Não é a única saída possível, mas é uma saída para os capitalistas. Você consegue equilibrar as contas públicas, isso torna, né, o país mais seguro para o investimento especulativo e assim por diante. Então os capitalistas veem essa política, mas essa política não é isenta de contradições, porque ela implica num ataque geral à população brasileira, como aconteceu com o FHC. Na época do FHC, ao contrário do que muita gente pode pensar, né, muita gente criou assim uma história que começa da derrubada do governo do PT para trás e criou um mito, né? No momento do governo FHC havia uma situação de pouquíssima oposição ao governo FHC. A oposição que o PT fazia era uma oposição puramente eleitoral, né? denunciando. A gente vê que o governo FHC foi para 8 anos de governo, atravessou várias crises importantes nas bolsas mundiais e não sofreu uma oposição séria em momento nenhum, né? Agora nós já temos uma situação que é uma situação de grande polarização no país que a gente viu antes das eleições. As eleições, né, como era de se esperar, elas meio que encobriram a polarização, mas a polarização continua existindo. Há contradições em todos os setores, né? E o ataque do Bolsonaro é um ataque mais profundo, o ataque que ele pretende realizar, é um ataque ainda mais profundo do que o ataque do FHC. Por exemplo, de dentro do governo, todo mundo fala aí que precisaria ou privatizar as universidades públicas ou fazer com que os estudantes das universidades públicas paguem mensalidade. Mas a ideia principal é privatizar as universidades públicas. Isso aí envolve milhões de pessoas, tá? E um setor da população que é mais politizado e tudo mais. Se propõe privatizar aí coisa de 100 empresas estatais. Isso aí vai mexer com a situação dos trabalhadores. Pode não haver resistência imediata, mas também pode haver uma enorme resistência a todos esses planos. O caso da política da escola sem partido, ficou absolutamente claro que é uma ofensiva política e ideológica do governo Bolsonaro muito forte, mas que também já começou a se estruturar uma resistência a essa política. Então, é muito difícil levar em consideração que o Bolsonaro, simplesmente porque ele foi eleito, ele vai colocar em prática todo um plano violentíssimo de ataque, não vai haver nenhuma reação. A caracterização correta do governo Bolsonaro é a seguinte: o governo Bolsonaro ele se encontra num período, digamos assim, crítico. Se ele conseguir derrotar os setores que resistem à política dele, que se opõem à política dele, ele tem a possibilidade de dar certo com essa política econômica, que vai ser uma política econômica
devastadora para o país. Isso teria que ser dito também. Se ele não conseguir enfrentar essa resistência popular, a reação popular, se ele gerar uma grande reação popular, a política dele vai fracassar completamente. Isso é uma questão que está em aberto. E se é a questão que está em aberto, a gente deveria dizer o seguinte: a direita, né, conseguiu uma vitória com as eleições, né, fraudou as eleições. A política do PT foi uma política muito capituladora diante das eleições, o que permitiu a fraude, porque se o PT não tivesse uma política tão capituladora, a fraude não seria execuível, não seria viável. Né? Mas essa vitória não assegura, né, a vitória definitiva do governo de extrema-direita. Tudo depende da luta que vai se travar em torno da política desse governo daqui para frente.